una temporada muy mala nuestra, a nivel equipo, a nivel personal, individualmente, o sea, no estuvimos bien. Creo que está claro. Las competiciones que jugamos no fueron con la intensidad que teníamos que haber afrontarlas. Quedamos fuera, no competimos en Champions, no competimos en Europa. En el campeonato tuvimos altibajos, en las finales, en las semifinales, que de la Copa también pasó lo mismo. Creo que hay que pensar, o sea, lo que hicimos mal durante toda la temporada. Hay que pedirle perdón a la gente porque es la gente la que viene a apoyar durante toda la temporada, la que gasta un dinero para venir a apoyarnos, y nosotros no tuvimos la altura de eso. Creo que y después nada más que agregar. Creo que después dejar claro que las veces que no estuve acá hablando no fue una decisión mía, fue una decisión de la prensa, porque fui atacado porque no estuve acá presente en los momentos más difíciles, y creo que nunca me pude defender en ese sentido. Y bueno, dejo claro eso porque yo no tengo problema de dar la cara cuando las cosas van mal, y cuando las cosas van bien, prefiero que la figura sean otros, e aqui estou respondendo a outra pergunta. Ora, muito bem, meus senhores, muito boa tarde, muito boa noite. Cá estamos para mais um Carrega Benfica. Hoje começamos de uma forma diferente, porque tenho para mim que as declarações de Otamendi no final do último jogo vêm muito ao encontro de muito daquilo que nós temos falado aqui ao longo deste Carrega Benfica. Eu sou o José Carlos Soares e estou acompanhado, como habitualmente, pelo Bruno Costa Carvalho e pelo José Barão das Neves, e já sabem que este é o Carrega Benfica. Meus senhores, eu não sei se vocês na altura tiveram a oportunidade de escutar estas declarações do capitão Otamendi, mas são declarações que eu pessoalmente considero graves, muito graves, e que efetivamente venham e deixam indiciar e comprovam muito daquilo que nós temos falado ao longo destes meses, ao longo desta época, que sem ter acabado, praticamente já acabou, se é que já não tinha acabado antes mesmo do desfecho do passado final de semana. Aqui em rodapé está a passar, digamos que um resumo destas declarações do Otamendi, bem como também das declarações do treinador Roger Schmidt, a dizer que foi uma boa época, mas não fantástica, e que a direção e a maioria dos benfiquistas estavam satisfeitos com o seu trabalho. Ora, esta semana, a semana passada ia começar pelo Bruno, mas ele não tinha assistido ao jogo, e então começou o Zé Barão das Neves. Esta semana começo pelo Bruno Costa Carvalho. Não sei se queres falar já em relação a esta flash interview do capitão Otamendi, e se também reconheces ou não, tal como eu, alguma gravidade ou muita gravidade naquilo que ele disse no final da partida. Muito boa tarde, meus amigos. É um gosto estar aqui com vocês mais uma vez. Claro que isto é muito grave, José Carlos, tu sabes perfeitamente o que é grave, e mais grave de tudo é a total desorganização que existe no Benfica, com deixarem que haja vozes completamente dissonantes e que vêm dizer o discurso do Otamendi completamente oposto do discurso do Roger Schmidt, e depois vem o Otamendi dizer que em momentos cruciais não veio falar, não porque ele não tivesse querido falar, mas sim porque a comunicação do Benfica não o quis. Convém dizer que eu já vi aqui muito isto nas redes sociais falarem do jogo, que foi o que mais chocou os benfiquistas, que foi após o 5-0
no Dragão, em que veio falar o João Neves, mas a verdade é que tinha que ser o João Mário a falar e não o Otamendi, porque o Otamendi tinha sido expulso e, portanto, não podia ser ele a falar. Convém que isso seja clarificado para que não haja aqui quaisquer confusões. Dito isto, evidentemente que isto mostra o desnorte todo do Benfica, em que a comunicação, que hoje em dia é uma peça também muito importante e central, vem revelar que não há comunicação nenhuma integrada no Benfica, que pensa o Benfica como um clube profissional, sendo que já não é a primeira vez que acontece, até precisamente com o que aconteceu no Dragão, em que não houve um pedido de desculpas por parte do treinador do Benfica e depois há o pedido de desculpas por parte do presidente do Benfica. Ou seja, eu acho que há muitas coisas que correram mal nesta época. Eu acho que há razões objetivas porque que o Benfica perdeu e provavelmente continuará a perder campeonatos. E eu gostava de, se calhar, depois ir aí mais à frente, quando tu assim entenderes. Portanto, respondendo à tua pergunta, isto é indiciador de um estado de quase desnorte dentro do Benfica. E, portanto, passo a minha palavra ao José Bretas Neves. Zé, a tua opinião também acerca da gravidade ou não? Ora, já cá faltava, pronto, mas de qualquer das formas da gravidade ou não, se assim entendes também, destas declarações do capitão Otamendi. Não, as declarações do... boa tarde, cumprimentar os meus caríssimos amigos e cumprimentar também uma saudação especial para depois de quem nos vê. Estas declarações do Otamendi são declarações, primeiro tenho que dizer que são declarações corajosas e depois tenho que dizer que concordo com aquilo que o Bruno acabou de dizer, são declarações necessárias e que demonstram que realmente a época no tempo determinado já terminou. Portanto, toda a gente depois do Sporting ser campeão está já, como se costuma dizer, a limpar os cacifos. E Otamendi tem toda a razão e, como se costuma dizer em português, pegou aqui o animalzinho pelos cornos. Portanto, colocou exatamente as coisas onde devia ter colocado, apontou exatamente baterias para aquilo que devia ter apontado e, ao mesmo tempo, deu explicações, e isso o Bruno já o referiu, para quem criticava o facto de ele não ter aparecido algumas vezes como capitão, e já há coisas que a gente pode apontar ao Otamendi, mas há uma coisa que não podemos apontar ao Otamendi, que é a falta de profissionalismo, nem pura e simplesmente falta de coragem. Pode já estar em alguns momentos do jogo, e isso notou-se no final desta época, fisicamente já não é aquele jogador que era antigamente, é ultrapassado às vezes em velocidade por alguns jogadores, mas é um homem de caráter, é um homem, aliás, lembra o episódio, quando foi o episódio da primeira volta com o Conceição, com o Chico Conceição, quando ele lhe apontou para a abraçadeira, é um homem de caráter e é um homem cujas declarações me parecem importantíssimas e parecem pôr em causa aquilo que, conforme o Bruno diz, que eu acho que foi um dos grandes culpados, porque há aqui diversos itens que depois mais à frente podemos falar, foi exatamente a comunicação do Benfica. A comunicação do Benfica não pode, estamos na altura de fazer aqui a perspectiva daquilo que foi durante esta época, não pode continuar a atuar conforme atuou durante a época transata, de forma nenhuma, porque ela não existiu quando era necessário para atacar os adversários, nem existiu quando era necessário para defender o treinador. E, portanto, a comunicação do Benfica não pode continuar a atuar conforme atuou até aqui. Ora, muito bem. Estava aqui só para fechar o microfone e abrir o outro. Eu, pela minha parte, eu quando ouvi nem quis acreditar no que estava a ouvir. Vem confirmar tudo aquilo que nós temos vindo a dizer e que efetivamente todos nós sabíamos. Uma falta tremenda de quem mande. Não há quem mande, ou pelo menos aparentemente não há quem mande naquele navio. Eu concordo em absoluto e fizeste bem, Bruno, em teres feito esse reparo, porque naquele jogo do 5-0 deveria ter sido o João Mário que era o capitão,
porque ele não estava em jogo, mas foi lamentável. E eu acho que a comunicação do Benfica, ao chutar para a frente o João Neves, que até salvo erro tinha perdido a mãe há pouco tempo, tentou ali utilizar o miúdo para branquear um bocadinho e para acalmar um bocadinho as críticas dos adeptos, ou seja, foi ali um pouco cínica. Há também aqui uma referência que eu gostava de fazer, é porque já se vê nas redes sociais uma tentativa tímida, reconheça-se, de branqueamento do situacionismo no Benfica. Porque eu já vi vários comentários feitos dizendo que quando o Otamendi fala que não foi mais vezes falar porque a prensa não queria, eles traduziram literalmente imprensa e já estão a dizer, pois, o Otamendi não foi porque os jornalistas não o chamaram. Não, quando o Otamendi se refere, e na América do Sul, quando se refere à prensa, refere-se à comunicação do clube. Ele não foi porque o Luís Lemos, que é atualmente o diretor, portanto, o responsável pela ligação da comunicação da equipa com a imprensa, assim não entendeu. E nós sabemos que, apesar de, teoricamente, o diretor de comunicação, o Pedro Pinto, estar mais, porque tem lugar, por enquanto, diretor de comunicação na SAD, há aqui uma ligação entre o assessor da equipa de futebol, que é o Luís Lemos, que foi substituir o Nuno Farinha, que foi afastado quando o Lourenço Coelho, não é? O nome dele, quando veio outra vez para o futebol do Benfica, o Lourenço Coelho foi buscar o Luís Lemos, com quem já tinha trabalhado no passado e queria ter alguém de confiança. A questão aqui é tudo isto. É a autêntica baderna que existe na comunicação do Benfica. E por outro lado também, aquilo que, não sei se foste tu, Zé, ou se foi o Bruno, esta discrepância tremenda que temos o ainda treinador a dizer que foi uma boa época, mas não fantástica, e depois temos o capitão de equipa a dizer que foi uma má época e que é preciso analisar e que não houve intensidade da equipa em muitos dos jogos, quer no campeonato, quer na Taça de Portugal, quer na Champions, quer na Europa, que faltou intensidade. E isto, para quem jogou futebol, sabe perfeitamente e entende perfeitamente que é uma crítica direta ao treinador, porque a intensidade vem precisamente dos treinos. Ora, a questão aqui é que, por aquilo que eu depreendi das declarações do Otamendi, o Otamendi está a querer dizer que se calhar não se trabalhou este ano em condições para que a equipa conseguisse manter uma intensidade alta nos jogos. Mas tudo isto, pronto, numa primeira abordagem, eu acho que já está, a comunicação do Benfica trabalha muito por debaixo dos panos, com podcasts avançados, ou pelo menos com facilidades com pessoas, ou seja, a velha escola que se fazia no Porto há 10, 15, 20 anos atrás e que ainda se fará, com várias pessoas que são avançadas nas redes sociais e com blogs e com páginas e com não sei o quê, para criar uma realidade, um multiverso. E acho que o Benfica está também a funcionar assim, com este multiverso, onde dentro dos vários grupos nas redes sociais, há pessoas que estão ali precisamente ou a fazer o jogo, não é do Rui Costa, e sobre isso lá poderemos falar mais à frente, e eu vou deixar isto mais lá para daqui a bocadinho. Eu acho que o problema, a questão aqui continua a ser, não é o Rui Costa. A questão é o Rui Costa porque ele é que escolheu, agora permitam-me, mas será que foi mesmo ele que escolheu?
aqueles 70% que ainda resvalaram do tempo de Luís Filipe Vieira. Mas sobre isso falaremos mais à frente. Só um reparo, Zé Barão das Neves, quando dizes do Otamendi que já não com a frescura, até aqui, se calhar, a culpa não é inteiramente dele, mas é de quem gera o plantel. É que, curiosamente, esta temporada do Otamendi, aos 33, ou 34 anos, ou 35 que ele tem, esta temporada do Otamendi foi a temporada, desde que ele é profissional, que mais tempo jogou. Portanto, isto também diz um pouco daquilo que é ou não é a organização e o planeamento e a gestão de plantel do Sr. Roger Schmidt. Foi esta a minha primeira intervenção. Meu caro Bruno Costa Carvalho, por certo agora vais querer avançar para coisas mais concretas, não é? Ora bem, eu acho que, não sei bem o que é que tu queres que o programa vá, eu acho que relativamente... Não, temos que perceber porque é que o Benfica perde o campeonato, porque é que o Benfica joga mal, porque é que o Otamendi deu estas declarações, porque é que há discrepância, tudo isto. Ou seja, vamos aqui tentar descascar, não é nada que nós já não tínhamos feito ao longo deste nosso podcast nesta época, mas por tentar acaso, aqui sintetizar. Por acaso não fizemos, que há várias coisas que eu penso e não disse, porque achava que não devia dizer, porque o Benfica estava em competição e podia ser mas agora já não está, portanto dá-lhe pau. O Benfica já não vai ao terceiro, nem vai ao primeiro, não está na final da Taça de Portugal, portanto para nós a época acabou. Primeiro, gostava de dar desportivamente os parabéns ao Sporting, que foi de longe a melhor equipa portuguesa esta época, e portanto o título do Sporting é justo, tendo nós benfiquistas sempre a sensação que com um pouco mais poderíamos perfeitamente ter sido campeões. Mas isso não invalida o facto disso não ter acontecido, e portanto o Sporting é um justo campeão, e quando assim é, o Sporting não foi campeão graças a arbitragens, nem graças a jogo sujo, nem graças a nada. E portanto, já agora, é o 20º título do Sporting e não é o 24º título do Sporting, e há que pôr travão a esta vergonha, e quem o pode fazer é a Liga, de uma vez por todas, impondo sanções graves ao Sporting quando continuar a existir e pintando o autocarro. Olha, não é a Liga, é a Federação, porque isso, a atribuição dos títulos é da Federação. De ququalquer maneira, se é o 24º para eles, também é o 41º para nós. Portanto, mas não é. É o 20º, e isso a Federação é que reconhece, mas quem organiza o campeonato é a Liga. Portanto, o Sporting tem que cumprir as regras da Liga e dizer o número verdadeiro de títulos é da função da Liga, mas tanto me faz ser da Liga ser a Federação. Acho que eles têm que dizer que são 20 campeonatos e não são 24. Ora bem, eu acho que a época começou bastante mal em vários sentidos. Nós começamos a perder o campeonato ainda antes de ter jogado. Isto é a minha opinião, e agora vou dizer, e tu, José Carlos, e o José Barão das Neves, até por maioria de razão, sabem que eu normalmente não sou uma pessoa muito popular nas minhas opiniões dentro do Benfica, e não me vou coibir de dizer aquilo que penso, independentemente de que as pessoas possam concordar comigo ou não. Eu acho que começou logo mal pelo scouting e dos nossos reforços que nós fizemos, porque estes nossos reforços não são os reforços que o Benfica deveria ter, e há um abaixamento significativo da qualidade do scouting. Eu acho que o scouting do Benfica não piorou. O que piorou foi a decisão das contratações, e eu conheço bem o Luís Filipe Vieira, que me dizia antes que das sugestões que o Rui Costa tinha para os jogadores, ele até se ria. E aliás, uma das grandes cobertas de Rui Costa foi Tarate, que enfim, que foi era um jogador engraçado, eu até gostava dele, mas não era jogador para o Benfica. E portanto eu acho que aqui as decisões de compras passam muito pelo Rui Costa, e se calhar ouvindo menos o que deveria ouvir dos jogadores profissionais, daquelas pessoas que escolhem os jogadores. Eu acho que o Rui Costa, por ter sido jogador e por ter sido um grande jogador, se calhar acha que percebe mais futebol do que as pessoas que verdadeiramente fazem o scouting, e interfere nas contratações do Benfica de uma forma errada. A segunda, e portanto isto foi logo a primeira questão. A segunda, acho que a pedido ou não, parece, sou-me ouvido que foi a pedido, esta questão do despedimento do Vlaco Dimos. Começamos a perder um bocadinho o plantel, que foi uma coisa muito mal feita no início do ano. Eu não estou aqui a dizer que o Vlaco Dimos não tivesse saído do Benfica, da maneira como tal foi feito,
é que não foi a maneira mais correta. Em terceiro lugar, e aí sim, mais grave, começamos a entrar naquilo que começa a ser menos consensual, eu acho que a contratação do Di Maria veio estragar tudo aquilo que tinha sido feito, a coerência da equipa na época anterior. O Di Maria é uma estrela mundial, é um jogador de grande qualidade, mas era alguém que, entrando na equipa do Benfica, uma equipa sem estrelas, que foi campeã no ano anterior e com muita qualidade, veio desequilibrar o balneário, veio desequilibrar a maneira do Benfica jogar e basicamente o Benfica passou a jogar para o Di Maria e o Di Maria que decidisse. É mais ou menos o que se passa às vezes com o Cristiano Ronaldo na seleção nacional, e acho que as pessoas entendem o que eu quero dizer. Tivemos uma super estrela no plantel que desequilibrou o plantel, que ainda mais reagiu mal à primeira vez que foi substituído ao minuto 60, que devia ser o absolutamente normal para a idade dele. E acontece que a entrada de Di Maria desestruturou o balneário e desestruturou completamente a maneira do Benfica jogar. Eu não estou a dizer que o Di Maria não seja um bom jogador. Não é um jogador para uma equipa como o Benfica, mesmo no ocaso da sua carreira, cheio de tiques de vedeta, e que a equipa passou a jogar para ele e para ele decidir num lance individual. O ano anterior o Benfica não tinha isto. E depois temos um quarto caso, que é o do Rafa, que criou instabilidade o ano inteiro no Benfica. E olhando já para o futuro, eu acho que o Benfica tem, sinceramente, que acreditar no seu scouting, revigorar o seu scouting, tem que deixar o Di Maria e o Rafa saírem do plantel. E eu devo dizer isto com toda a clareza. Eu sei o peso das minhas palavras e sei exatamente onde é que o Benfica tem que ir e tem que, de facto, eu não sei se a solução passa ou não passa pela saída do treinador. Eu acho que o treinador tem nenhumas condições para se manter, tendo perdido completamente os sócios, perdeu os sócios, não perdeu o plantel, ao contrário de que muita gente possa eventualmente pensar. Eu acho que os jogadores do Benfica nunca quiseram deixar cair o Roger Schmidt, nunca o quiseram fazer, sendo que a maior contradição que eu vejo é mesmo esta questão do Otamendi versus Roger Schmidt, em que dizem coisas completamente diferentes, mas eu culpo muito mais a comunicação. Os títulos não se perdem por causa da comunicação. A comunicação pode ajudar a que seja composto e criar um ambiente estável, mas quem joga são os jogadores e não é a comunicação. Não creio que um campeonato se perca pela comunicação. E até porque a comunicação muitas vezes está a serviço do que quer o Presidente, e a uma certa altura crucial da época em que o Benfica pura e simplesmente não protegeu o seu treinador. O Roger Schmidt gosta muito do Benfica, eu sei que gosta muito do Benfica, mas o Benfica não gostou muito dele durante bastante tempo desta época. E por isso eu acho que tudo isto foi, desde o scouting, desde a introdução do Di Maria na equipa, desde o caso Vlaco Dimos logo no início da época, desde o caso Rafa, que andou o tempo todo descontente. O Benfica, se quer ganhar no futuro, tem que ter medidas de coragem, tem que romper com o que aconteceu este ano, porque se não romper, nós não vamos ganhar no próximo ano e vai acontecer tudo. E não pensem que a solução passa pela substituição do diretor de comunicação. Também passa por aí, devo-vos dizer com muita franqueza, mas passa por um conjunto de questões de arrumar verdadeiramente a casa, que eu não sei se quer fazer, até porque uma das coisas que eu acho que é preciso e imperativo fazer é o Presidente Rui Costa pôr-se no seu lugar de Presidente e não de escolher os jogadores para o Benfica. E eu acho que a vinda de Di Maria para o Benfica é uma imposição completa de Rui Costa, uma imposição completamente errada e com consequências gravíssimas para o Benfica. Aliás, o Sporting também teve visto quando impuseram a vinda de Slimani para o Ruben Amorim e enfim, com consequências nada positivas, e vimos o que aconteceu quando deixam o scouting funcionar normalmente e deixarem quem sabe fazer o que faz e andaram a insistir nos Gyökeres, que foi de facto o grande jogador desta liga e foi de facto o jogador que desequilibrou a nossa liga. A nossa liga é relativamente fraca e basta um grande jogador para resolver um campeonato, e que foi o que aconteceu esta época. Muito bem, Zé Barão das Neves.
Bem, muita coisa o Bruno já disse, tentarei aqui, mas primeiro de tudo gostava de fazer também, exatamente como o Bruno, dar os parabéns ao Sporting, porque foi realmente a melhor equipa no campeonato, mas também dizer ao Bruno que relativamente aos 4 campeonatos a mais, julgo que nem o próprio Banco Espírito Santo os consegue ajudar, portanto acho que desta vez não vão conseguir os 4 campeonatos a mais. Porque o Banco Espírito Santo acho que já não está disponível para dar essa ajuda, não o poderão fazer. A Federação, ao aprovar ou não aprovar campeonatos internacionais, nós temos aí uma velha história com a Federação Portuguesa de Futebol, entre não aprovar, por exemplo, a Taça Latina e ir aprovar a Taça Toyota, e, portanto, há uma discrepância na maneira como se analisam alguns títulos. Relativamente ao Benfica, eu devo começar por dizer o seguinte. Eu gostava só de me centrar numa análise àquilo que foi a época e não me precipitar em emoções clubísticas em relação àquilo que se deve fazer já, porque eu já vi tanta coisa escrita. Agora é evidente que as declarações de Otamendi são importantes, mas as declarações de Roger Smith também o são. Roger Smith, no final do jogo, diz que tem, quando confrontado, até não foi no final, julgo que até foi antes do jogo, quando confrontado com algum interesse de que poderia vir do Bayern, e nós comentámos isso aqui a semana passada, ele tem 2 declarações cirúrgicas, curtas e grossas, que é: tenho contrato até 2026 e não estou no mercado. Portanto, o que o Roger Smith quer dizer neste momento é: se não me quiserem cá, mandem-me embora. Essa é que é a grande questão, porque já começa, e aí continua a comunicação do Benfica a não funcionar bem. Já saem hoje, inclusivamente, notícias de quais jogadores a dispensar. A época ainda não acabou e, portanto, esta precipitação parece uma precipitação que, em vez de ajudar, só pode prejudicar uma análise lúcida e concreta. Aliás, nesse sentido, gostava de partilhar com os meus amigos declarações do antigo candidato à presidência do Benfica, e aqui um parêntese para dizer: as pessoas, quando são candidatas à presidência do Benfica, que foi o caso do meu amigo Bruno Costa Carvalho, ganham um estatuto que não podem, pura e simplesmente, depois andar aqui ao sabor dos ventos. Quando as pessoas são candidatas à presidência do Benfica, as pessoas gostam de os ouvir nos momentos difíceis, mas também gostam de os ouvir nos momentos bons. O senhor candidato, derrotado nas últimas eleições por Rui Costa à presidência do Benfica, escreveu numa rede, mais concretamente na rede X, um post onde dizia que houve deslumbramento e incompetência. Eu aqui não vejo nada de mal, mas depois, mais abaixo, diz... Olha, mas qual é que foi o candidato? Eu não recordo o nome agora do... Benítez. Exatamente, o Benítez. O senhor mais abaixo escreve o seguinte: o Benfica gastou como nunca e perdeu na maioria das modalidades de pavilhão e no futebol. Isto é muito grave. As modalidades de pavilhão, só houve uma que terminou o campeonato, foi o vôlei, e o Benfica ganhou. Como é que se pode já fazer? Estas críticas, as chamadas críticas que levam tudo a direito, tem que se ter algum cuidado, principalmente quando se é um ex-candidato à presidência do Benfica. Já acabou o campeonato de hóquei patins? Não me parece. Já acabou o campeonato de futsal? Não me parece. Já acabou o campeonato de basquetebol? Não me parece. O único que realmente, se calhar, para nós já acabou é o de handball, que levamos já um atraso significativo e dificilmente seremos campeões. Agora, dizer que fomos derrotados quando tínhamos acabado de ser campeões nacionais numa modalidade. Eu venho aqui há alguns tempos escrevendo, e honra seja feita a algumas pessoas, mas eu acho que as pessoas que têm essa responsabilidade como ex-candidatos ou estão calados, ou então, quando se pronunciam, estão calados sempre, e alguns mantêm esse silêncio cirúrgico há muito tempo, ou então, quando se pronunciam, têm que se pronunciar no bem e no mal. Não podem só estar aqui de facas afiadas a pronunciar-se no mal, porque senão demonstra falta de caráter. E, portanto, em relação a algumas análises, deixo aqui esta e para comentar, quem quiser comentar, porque muita gente vê isto e dirá o que quer dizer. Agora, em relação ao Otamendi e à frescura do Otamendi, eu não sei se o Otamendi não fez a mesma coisa que o Di Maria, não disse, por exemplo, estamos aqui no campo das exposições,
Eu também posso dizer aqui no campo das exposições que o Otamendi também disse que não queria ser substituído, não gosta de ser substituído. Pode acontecer, é como o Di Maria. Eu, por exemplo, não concordo com o Bruno, com a questão do Di Maria. Acho que o Di Maria houve três jogadores no Benfica que foram dos melhores durante a época, o Di Maria foi um deles. Eu percebo quando o Bruno diz deem a bola ao Di Maria, que o Di Maria resolve, mas houve questões muito mais importantes que acho que importa analisar. O plantel foi muito mal constituído. Se a responsabilidade é do treinador ou é da estrutura, eu gostava de saber. Assim como gostava de saber porque é que não saiu cá para fora a verdadeira história do Vlaco Dimos. Portanto, porque é que o Vlaco Dimos foi afastado? O que é que ele fez? É evidente que depois a forma como se comunicou isso foi mal gerida. Mas é importante saber o que é que o Vlaco Dimos fez. Porque a própria comunicação, eu acho que a grande peça do Benfica este ano tem sido a comunicação, seja nas entrevistas que forem. Eu lembro-me aqui de uma entrevista do Cockchu que nós aqui falámos, que era uma entrevista que nunca devia ter acontecido, mas gostava de recordar também uma entrevista que o João Mário deu, onde colocou Roger Smith como o melhor treinador que tinha passado na carreira dele. Mas o que é que o Vlaco Dimos fez? Porque eu também não sei. O que o Vlaco Dimos fez foi pura e simplesmente faltou ao respeito ao treinador. Ameaçou o treinador e pura e simplesmente levou um processo disciplinar. E depois vai fazer publicações para as redes sociais quando o Benfica está a jogar. Portanto, estas coisas, para não se queimar o jogador depois, não se pode dizer algumas coisas, porque senão o jogador nem sequer não se conseguia vender o jogador, que neste momento é o terceiro guarda-redes do Nottingham Forest. Mas essencialmente o que eu estava aqui a dizer é que esta questão, e para terminar, esta questão para mim mais importante é a questão do plantel mau. Mas desculpe lá essa questão. O amigo sabe que a mim pode me interromper. Já sei, para ser um diálogo. Essa questão de tentar desvalorizar um jogador que até foi campeão connosco várias vezes, o Vlaco Dimos, e depois dizer-se, ele é o terceiro guarda-redes do Nottingham Forest. Foi o que eu disse. Tipo, para desvalorizar o rapaz. E eu lembro-me que o Kim, que era o treinador campeão com o JJ, foi despedido pela televisão. Pela televisão, e depois o Kim também nunca mais foi nada nem ninguém. Mas a verdade é que foi muito útil para ser campeão. Portanto, essa questão da desvalorização, para tentar dar razão... Os únicos, mais... Também, não é para tentar dar razão. Eu só estou a chamar a atenção é como é que se gera uma situação dessas. Sim, mas é um truque oratório que... Bruno, como é que você... Então diga-me lá, como é que geria uma situação dessas? Deixava o Vlaco Dimos ficar no plantel? Eu não conheço exatamente a situação do que aconteceu. Mas num caso destes, deixava o Vlaco Dimos ficar no plantel? Sei como foi gerida a situação, foi... mal gerida. Isso é outra coisa. Pronto, é isso que eu disse. Foi isso que eu disse. É outra coisa. Mas foi só isso que eu disse. Mas eu não estou. O meu amigo agora parece o Zé Carlos da gente. Eu não estou a citá-lo. Não, já sei. Eu não estou a citá-lo. Eu só estou a dizer o meu ponto de vista. E nós concordamos basicamente no que dissemos sobre o Di Maria, que é um ótimo jogador, que é um jogador que de facto é capaz de resolver as situações. Só que veio desequilibrar a maneira do Benfica jogar, que era uma equipa, digamos, de 11 trabalhadores, e passou a ter uma vedeta e 10 trabalhadores. E a responsabilidade é do treinador, pá. Não, a responsabilidade é dele. Mas acho que não. Eu vou dizer, também é que quando substituiu o Di Maria fez má cara e ele não teve coragem de o substituir mais nenhuma vez, mas que devia tê-lo feito. Mas eu acho que a grande responsabilidade é do Presidente Rui Costa, e ninguém me diga o contrário, porque eu sei a história. Mas eu já lá ia. Deixa-me só dizer esta frase, e que eu interrompi, é só mesmo uma frase. Que quem traz o Di Maria para o Benfica é o Rui Costa, não é o Roger Schmidt, não é o scouting do Benfica, não é ninguém. Quem traz o Benfica, quem quer o Di Maria no Benfica, que veio estragar a época, na minha opinião... Essa eu não sei, tem mais informações do que eu, essa eu não sei. Mas tenho, vou-lhe dizer que tenho. E o que eu estou a dizer, tomo por boa esta informação que eu tomo, não tem problema nenhum. Porque o Rui Costa nunca desmentirá, porque eu sei que é verdade, que eu estou aqui a dizer. Portanto, quem quer o Di Maria no plantel desta época é o Rui Costa, com as consequências de vir a desestruturar completamente a equipa.
É a mesma coisa, quando houve a hipótese, eu não sei se lembra, o ano passado, quando não se sabia bem qual era a carreira, o ano passado, há 10 anos, já não tenho certeza, o que ia acontecer com a carreira do Cristiano Ronaldo, que andaram a oferecer a Cristiano Ronaldo a meia Europa, a meios clubes, e todos os clubes diziam que não queriam o Cristiano Ronaldo, e ele acabou por ir para a Arábia Saudita, foi há 10 anos. O Ruben Amorim disse que não queria o Ronaldo na sua equipa. O Cristiano Ronaldo, que andou, que era um dos melhores jogadores do mundo, mas já era um peso para os grandes clubes, quando ele sai do Manchester United, ele é oferecido publicamente a 200 clubes, e 200 clubes vão dizer que não querem treinadores, e um dos treinadores que diz que não, olha, ofereceram, mas não, portanto isto é inegável, basta ver a imprensa, e um dos treinadores que diz que não quer o Cristiano Ronaldo é precisamente o Ruben Amorim. Porque houve essa hipótese dele ir para o Sporting, porque ele queria ir para qualquer lado. Enfim, e este ano o nosso presidente quis muito, porque provavelmente gostava do futebol dele, porque provavelmente conhecia-o, era amigo dele, e achou que ele seria um ativo engraçado para ter no Benfica. E o Di Maria até sacrificou muito dinheiro para jogar no Benfica, isso parece-me que é absolutamente verdade. Mas a verdade é que ele não veio trazer nada a não ser desequilibrar completamente a equipa que era campeã e que jogava como uma equipa, para passar o nosso sistema de jogo, que eu vi o ano inteiro e tive calado porque não quis dizer que a bola era passar a bola ao Di Maria e ele que resolva. E que resolveu alguns, e resolveu muitos. Não resolveu nada, não resolveu o campeonato nenhum, resolve-se alguns jogos, mas não é assim que ser campeão. Desculpe lá, mas resolveu muitos. Não estamos de acordo. Faz-se uma brilhareta. Eu lembro do tempo que os benfiquistas batiam palmas ao Roger. O estádio batia palmas ao Roger. E o Roger era uma nova para a equipa. Mas resolvia alguns jogos com golos brilhantes. Mas aquilo para a equipa era uma nova ao Roger. E o que me interessa a mim é ganhar campeonatos e não ter alguns golos bonitos. E um jogador que de facto joga bem, mas não é um jogador para a equipa do Benfica. Desculpe. Não tem problema, porque eu também só queria terminar dizendo, e fazendo aqui mais duas notas, e fazendo, conforme disse, sempre uma análise em relação àquilo que se passou durante esta época. Para mim há um plantel muito mal constituído. Aliás, eu disse isto aqui há muito tempo atrás, que eu continuo a achar que a grande peça do Benfica foi nunca ter um avançado centro. Nós tínhamos 3 avançados centros, cujo treinador não ser para rodar com eles, e neste jogo agora em Famalicão começou o jogo com o rapaz que para mim é o melhor avançado centro que o Benfica lá tem, e depois ao intervalo foi para o Artur Cabral, que também mais valia não ter entrado, que teve lá 2 ou 3 bolas que nem sequer conseguiu concretizar. Mas o plantel foi muito mal constituído, uma série de setores, laterais, já falámos aqui também sobre isso, eu não vou perder mais tempo, mas por fim gostava de deixar uma nota, que era, eu acho que o próximo treinador que vier para o Benfica, se este treinador for despedido, e se for inteligente, deverá assinar só por um ano. O Benfica tem queimado treinadores, uma série de treinadores nos últimos anos, queimou os treinadores todos, e gostava, para terminar, só de lembrar que o treinador do Sporting o ano passado, que este ano foi campeão, mas o ano passado ficou em 4º lugar, e não foi despedido. Já estou a sentir que estão a branquear o Schmidt. Bem, vamos por partes. Podes começar a tua intervenção sem ser para ofender os outros dois intervenientes, não é? É que ninguém está aqui a branquear o Roger Schmidt e já lá vamos. Não, esta última do Zé, dar aqui a comparação, comparar que o Ruben Amorim o ano passado ficou em 4º e que este ano foi campeão, e que o Benfica está a queimar. Se eu estiver enganado, peço desculpa, não estou a dizer que ele está a fazer o não é isso, mas eu fiquei com a ideia que o Zé Barão das Neves até não ficaria. Não é o surpreendido, porque ele até já disse que muito provavelmente que o Schmidt vai continuar para o ano, até porque para o ano é ano de eleições. Mas pronto, achei um comodismo, não é o branquear, porque como os outros que andam a branquear, não é isso, não foi isso que eu quis dizer. Mas vamos por partes. O Zé Barão, o Bruno, falou do scouting, ou as opções de quem compra, não é? Que o scouting está a trabalhar bem, mas vamos ver quem compra. Eu fico um pouco de pé atrás quando o scouting do Benfica
escolhe um guarda-redes como o Turbine e escolhe um jogador como o Tengsted. Ou o scouting não queria o Tengsted e foi uma exigência de Roger Schmidt. Ou o scouting não queria o Turbine e foi uma exigência de Roger Schmidt. Como outros casos, podem-me falar do Artur Cabral, porque há muita gente que não gosta, podem-me falar de vários casos. A minha dúvida é esta. Será que efetivamente é um problema do scouting, é um problema da estrutura? O scouting vai à procura de jogadores segundo padrões e itens que são previamente fornecidos pela direção, pelo departamento de futebol, pelo treinador. Ou seja, eu acho que qualquer departamento de scouting dos grandes clubes, e atenção, eu não estou a comparar, estou a querer comparar o Benfica e levando a fasquia aos grandes clubes mundiais e não aos grandes clubes portugueses. Portanto, a minha comparação que eu aqui fizer com grandes clubes, entre o Benfica e grandes clubes, é sempre numa perspectiva dos grandes clubes mundiais, porque é nesse patamar que eu quero colocar e que todos nós queremos colocar o Benfica. Nos grandes clubes mundiais, o scouting, os departamentos de scouting vão à procura de jogadores com as características previamente fornecidas pelo departamento de futebol, pelos treinadores. A minha questão é esta. Será que no Benfica o departamento de scouting vai à procura de jogadores per si, segundo as suas linhas de entendimento e os itens e as características desses jogadores, ou tudo isto obedece, como teria que ser, digo eu, ou tudo isto obedece a um modelo do tipo de jogador que nós queremos para o tipo de futebol que nós vamos praticar? Esta é uma questão que eu aqui coloco. A outra é a questão do Di Maria. Eu não concordo nada com o que disse o Bruno. O Bruno, vais-me desculpar, eu não acho que o Di Maria desequilibrou o balneário, que o Di Maria atuou como uma superestrela. Eu até acho que não. Faço aqui um parênteses a essa situação da substituição, que ele publicamente não gostou de ter sido substituído. Mas atenção, a gente também não se pode esquecer, Bruno, que tu próprio defendes no teu projeto que o Benfica tem que ter super jogadores para dessa não é com 35 anos. Para dessa forma conseguir também cativar o interesse internacional das pessoas. Vamos a Portugal ver. Portanto, dentro, se calhar, da realidade atual do Benfica, não quer dizer, vais-me dizer, a realidade está errada, acredito que sim, com o teu projeto a realidade seria diferente, também sabes que acredito que sim, mas provavelmente na realidade atual, se calhar, a superestrela que o Benfica mais facilmente poderia contratar foi o Di Maria. Mas, eu acho... Deixa-me só dizer uma coisa, estás a falar do meu projeto. O meu projeto defende sempre até que contratar logo 3 estrelas mundiais. Quando digo que estamos a 3 jogadores de grande categoria e reconhecidos mundialmente, mas nunca, isso visto com atenção, está sempre dito que nunca jogadores em fim de carreira. Certo, nunca, não são repara esses. Que tu disseste em relação ao Di Maria que veio uma superestrela para um plantel que sem superestrelas tinha sido campeão na época seguinte. Não, mas é que as superestrelas, quando falo superestrelas, falo de jogadores de qualidade, daqueles que, enfim, que alguns que eu nem vou dizer o nome para não haver, certo. São reconhecidíssimos, mas que não têm esta cariz de passas a bola ao amor, ou só substituir o amor. Sim, mas eu não tem uma fase da carreira muito diferente desta, percebes? Eu percebi a analogia e antes mesmo de tu a fazeres, eu já estava a pensar que irias, ou que poderia ser feita essa analogia entre o que representa Di Maria para o Benfica e o que representa Cristiano Ronaldo para a seleção. Eu acho que o Di Maria tem menos esse tique de vedeta para o Benfica do que aquilo que o Cristiano Ronaldo tem. Tem, claro que tem menos, mas foi o sucesso do Benfica, percebes? Certo, mas o Di Maria, e eu vi, todos nós vimos, vários jogos o Di Maria a vir fazer carrinhos a defender. O Ronaldo também vai, a questão não é essa questão, é isso. Pronto, eu acho que, e concordo com o Zé Brão das Neves, que o Di Maria este ano
Eu analiso ao contrário. Provavelmente, se não fosse o Di Maria, a pobreza teria sido ainda mais franciscana. Mas Penso o contrário. pronto, mas lá está, pronto, nós não temos todos que pensar da mesma maneira. Claro. Eu acho também, eu concordo em absoluto que o Rafa devia sair já, no final da época. Quer seguir a sua vida, quer ganhar o seu dinheiro, tem todo o direito. Muito obrigado por aquilo que fez. Mas já chega, agradecemos, ficaremos e fará parte sempre da galeria dos grandes jogadores que passaram pelo Benfica. Não, obviamente que não poderá estar a um nível, sei lá, de um Simão Sabrosa, por exemplo, do próprio Rui Costa, não estará a esse nível, porque provavelmente também não teve um peso tão grande, até mesmo a nível internacional, como o Rui Costa e como o Simão, mas é claramente um jogador que estará sempre na galeria daqueles dos nossos. Não acho que seja o último mirtilho do sumo de mirtilho, mas fez parte também, é um mirtilho que fez parte daquele sumo. Quanto ao Di Maria, se analisados alguns pressupostos, nomeadamente se tivermos um treinador que se saiba impor e que consiga adequar a capacidade física do Di Maria numa realidade e num contexto planeado e profissional, eu acho que o Di Maria mais um ano ainda faria de grande nível. Obviamente não para jogar todos os jogos e 90 minutos e mais o prolongamento e mais os penaltis. Quanto à história da Taça Latina e da Toyota Cup, são coisas diferentes, não é? Quer dizer, a Toyota Cup está mais para Mundial de Clubes do que a Taça Latina, porque a Taça Latina não deu origem à Toyota Cup, e a Toyota Cup está mais perto, efetivamente, do Mundial de Clubes do que a Taça Latina, e pronto, isso é uma coisa que é perfeitamente visível. Concordo, voltando agora ao que disse o Zé Brandas Neves, acerca daquelas declarações do Roger Schmidt, que parece que até que vai ser meu vizinho, porque comprou uma quinta aqui a 5 ou 6 quilómetros de onde eu moro, porque gosta muito de cavalos, e então comprou uma quinta como pensando que vai ficar mais 2 temporadas ainda no Benfica, que é o que ele tem de contrato, e de facto aquelas declarações do Roger Schmidt também a mim, logo na altura, eu fiquei com essa ideia, que é, meus amigos, vão-me comer com batatas, se não me quiserem comer com batatas podem fazer um refogado, vão pagar as batatas, portanto se o quiserem ir mandar embora que mandem. Não, tenho a certeza que o Bayern de Munique não está interessado em Roger Schmidt, que isso será conversa. Por acaso não tenho a certeza nenhuma disso. Eu tenho quase a certeza, não posso, não tenho. Mas tenho. O Bayern de Munique era um treinador. Não tenhas mesmo, porque vou-te dizer uma coisa. Eu conheço o empresário dele é teu amigo, o meu querido. Eu não tenhas a certeza que estás a dizer. Mas é assim, mas pronto. Aliás, eu acho que seria a melhor solução de todas e maravilhosa. Poderia ser, mas eu queria o swap, queria a troca de treinadores, queria o Tuchel cá e o Roger lá. O Roger Schmidt vai tanto para o Bayern de Munique como o treinador do Sporting vai para o Chelsea ou para o Arsenal. Não vai nunca, não vai, esqueçam lá isso. Quanto aos jogadores a dispensar, eu se calhar não concordo com o Zé Barão das Neves. Não concordo com o Zé Barão das Neves porque tenho aqui uma questão. Esta lista de alegados jogadores que, se Roger Schmidt continuar no Benfica, que são 5, que se Roger Schmidt continuar no Benfica poderão sair, a minha questão aqui foi a comunicação do Benfica que deu essa dica ou foram as toupeiras que ainda existem no Benfica que a deram? Que as toupeiras que existem à volta do balneário e à volta do futebol do Benfica, porque este é o modus operandi típico desta geração de dirigentes
que nos últimos 20, 30 anos tem andado pelos corredores na sombra do futebol e do Benfica. É o típico modus operandi. E eu sei, porque eu recebia as mesmas chamadas telefónicas, recebia os mesmos convites, vamos tomar café, tenho uma coisa para te contar, e mais não sei o quê. Portanto, eu sei como é que elas se fazem. O plantel, efetivamente, está desequilibrado, obviamente que sim, e digamos que nesta fase de conversa eu aguardo ainda um dia destes, muitos de vocês nos comentários, que me peçam desculpa pelos comentários que fizeram, alguns deles até pouco elegantes, acerca da minha análise daquilo que eu sempre disse sobre o Turbino. Aguardo pedidos de desculpa na caixa de comentários, porque se foram homens e mulheres para me acusar de muitas das coisas que chegaram inclusive a dizer que aquilo parece que era a mania da perseguição e que eu até não sei quê, se foram homens e mulheres para me acusar disso, sejam homens e mulheres para me pedir desculpa na caixa de comentários sobre a qualidade do guarda-redes Turbino do Benfica. Portanto, eu para já acho que é esta a situação aqui que fica, para já. Acho que seria interessante falarmos se efetivamente, é a minha opinião, mas vocês obviamente podem, isto hoje é um tema perfeitamente livre, que ruma ao sabor do vento, estamos à procura de explicações para o que aconteceu este ano, mas eu não sei se na realidade o verdadeiro culpado de tudo isto é o Presidente, porque agora é muito fácil toda a gente, ou muita gente, criticar o Rui Costa. A única coisa que eu critico o Rui Costa foi de ter escolhido muitos daquelas ratazanas de corredor que andam há 20, 30 anos a pular e a saltar de gabinete para gabinete com esta ou aquela função e que têm vindo a acompanhar direções sem capacidade para ali andarem, mas que andam, sabe-se lá porquê, e aí eu culpo o Rui Costa de ter escolhido 70% dos seus dirigentes já vêm atrás. Eu não quero acreditar que o Rui Costa, que eu penso e que eu quero acreditar que efetivamente é uma pessoa competente para ser presidente do clube, mas a nossa competência também é muito avaliada em função da competência daqueles que nos acompanham e das nossas equipas. E se nós muitas vezes podemos ser muito competentes, mas se nas nossas equipas nós não temos pessoas também devidamente competentes na sua atividade, na sua função, o nosso trabalho cai por terra e neste caso a face mais exposta é a do Rui Costa. Não sei se querem falar já sobre isso aqui é um branqueamento. Tu que acusavas o José Brandas Neves ainda há pouco de branqueares o Roger Smith para somar a volta. Mas eu sempre assumi que gosto do Rui Costa. Deixa-me falar. Vocês, efetivamente, os últimos 28 minutos, vocês falaram os dois. Tá bem, eu agora estou a falar e mandas-me calar, só eu é que falo. Não, tu falas muito tempo e tens uma coisa que és ininterrompível e isso não é bom para o pai. Acho que ganhava mais se nós pudéssemos interromper-te, mas isso não é possível. Portanto, eu vou-te dizer duas coisas que te vou dizer com muita clareza. Tu começaste a tua intervenção por acusar o José Brandas Neves de querer branquear o Roger Smith, coisa que eu acho que ele não fez. Mas que tu estás a brincar para dizer uma coisa que é completamente ilógica, que é dizer o único problema que o Rui Costa tem é poder ter escolhido 70% das pessoas que vêm antigamente e mal as pessoas que o rodeiam. Bem, como tu sabes imaginar, um líder, a principal função que tem é escolher as pessoas que o rodeiam, porque isso é a sua principal decisão. A principal decisão até de um presidente de um clube é escolher o seu principal executivo, que é o treinador. Por isso é que escolher o treinador é uma coisa tão importante, que é a pessoa mais bem remunerada em termos de direção de um clube, é quem dirige uma equipa de futebol, como é evidente. E, portanto, depois não estou a dizer que os jogadores não sejam mais caros que o treinador, mas em termos de direção de quem é que escolhe as pessoas, escolher o treinador é a coisa mais importante. E se escolhes mal o treinador, estás a arruinar o teu projeto. Escolhes mal os dirigentes, o teu diretor financeiro, o teu head of scouting, todas as pessoas que estão à tua volta, escolhes mal,
vais ter resultados maus. Portanto, não podes dizer o Rui Costa é ótimo, só pode ter escolhido mal as pessoas. Portanto, isso é a sua principal função, é escolher as pessoas. Portanto, isso aqui é um branqueamento absolutamente mais branco, lavar mais branco do que isto não existe. Em segundo lugar, uma coisa que tu disseste relativamente ao scouting, o scouting do Benfica, e eu que sempre fui muito crítico do Vieira, elogiava duas coisas. O Seixal, que é absolutamente consensual dentro do universo do Benfica, e a grande capacidade do scouting do Benfica, que durante muitos anos descobriu talentos incríveis, valorizou-os e vendeu-os muito caros, até muito antes do tempo que eu achava, alguns inevitavelmente tinham que ser vendidos. Portanto, o nosso scouting sempre funcionou muito bem nos últimos anos. E de repente, no último ano, até no ano anterior, descobriu o Enzo, que foi vendido por 126 milhões de euros. Portanto, só o ano passado, só este ano é que não funcionou bem. E porquê que não funcionou bem? São as mesmas pessoas. Porquê que funcionou bem? Não funcionou. Pode falar, José Brandas Neves, eu tenho muito gosto em que diga qualquer coisa. Não funcionou bem. Não, porque se Deixa-me só dizer esta frase e depois contradiga se isto não for verdade. Porque eu estou convencido... Enquadra-se naquilo que está a referir. Eu estou convencido que não foram as recomendações do scouting que foram as que presidiram à escolha dos jogadores. Eu não acredito que tenha sido o scouting do Benfica a escolher o Artur Cabral. Não foi o scouting do Benfica a escolher o Di Maria. E se calhar não foi o scouting do Benfica a escolher outros nomes. Portanto, Mas, Bruno, permita-me só esta observação. Eu nos últimos tempos tenho passado por um canal, agora vou brincar um bocadinho, por um canal da concorrência, que é o canal 11, e isto é uma brincadeira da minha parte, algumas pessoas com alguma experiência nessa área. O caso do José Boto, e tiveram lá mais. O último que lá teve foi o diretor-geral da Roma, o Tiago Pinto, que já tivemos... Sim, eu também vi o Tiago Pinto, sim. Pronto. E só para referir que o Enzo, o Sheldrup, o Teixeira e o Marcos Leonardo são 4 jogadores que o Benfica foi buscar, em que todos eles andaram atrás dele. Todos andaram atrás deste. O Tiago Pinto faz grandes elogios ao... Aliás, o Marcos Leonardo, que se ouviu a entrevista, o Tiago Pinto ficou pior que estragado por não conseguir contratar o Marcos Leonardo. Diz que o Marcos Leonardo vai ser... E, portanto, essa questão de críticas ao trabalho que o scouting do Benfica tem desenvolvido, não estou completamente de acordo. Mas, José, eu não ouvi bem o que eu disse. Eu disse, desculpe, tenho que repor a verdade. O que eu disse. Se calhar o problema não está no scouting, que provavelmente são as mesmas pessoas. Quando eu tinha interrompido, o meu amigo ainda não tinha dito isso, disse depois. Pronto, eu disse, o scouting do Benfica foi o mesmo que descobriu ano passado o Enzo, que foi vendido por 126 milhões de euros. E este ano, se calhar há interferências do presidente Rui Costa, e eu não sou como o outro, se calhar eu vou dizer, e vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Não, digo mesmo o nome. Exatamente. Eu digo mesmo. Provavelmente há interferências do presidente Rui Costa, que já eram denunciadas no passado pelo presidente Luís Chico Vieira, que algumas vezes chegava a dizer, olha, ele sugeria este jogador e aquele, e até se ria, e portanto, ele dizia isto em vários fóruns, portanto não estou aqui a dizer nada que seja muito confidencial. E é verdade que eu, apesar de ser oposição, almoçava algumas vezes com o Luís Chico Vieira, enfim, até era uma coisa cordial entre alguém que representava a oposição e alguém que era o poder, sem nunca eu ter ido para dentro do Benfica, como toda a gente sabe. Hotel Tivoli? Várias vezes, isso foi ele deu-lhe jeito. Sem nunca ter ido para lá, como outros que eram oposição e que deixaram de ser porque tiveram cargos. E aquilo aparecia, eu hoje posso dizer, aparecia público ou não público, consoante aquilo dava jeito ou não dava jeito ao Vieira, e aquela do Hotel Tivoli, mas foram várias. Eu estive com o Vieira várias vezes e não fazia daquilo segredo nenhum, não era segredo. Eu estou a brincar, eu sei. Você partilhava isso comigo? Claro, eu sei que sim, eu não fazia daquilo segredo nenhum, não ia fazer nada, não ia lá vender. Aliás, quando saíram as fotografias do Hotel Tivoli, eu já sabia. Claro que sabia. Pronto, o que eu quero dizer é que há interferências do presidente Rui Costa no processo de recrutamento do Benfica, segundo as escolhas do Rui Costa e suas escolhas pessoais e aquilo que o Benfica deve ser. E se calhar isso
não veio ajudar o Benfica. Não veio ajudar o Benfica. Eu acho que o trabalho do Rui Costa, neste momento, está seriamente ameaçado e sobre a degradação absolutamente da área financeira, sobre não termos tido uma auditoria decente e pública, como não temos a revisão dos estatutos que nos vêm tolher todos os movimentos, como estarmos perante, se calhar, uma interferência sobre o scouting, sobre outras áreas do clube. Se calhar temos um clube muito presidencialista. Mas, Bruno, a revisão dos estatutos está na mão de outro ex-opositor. Não é outro opositor, é administrador da SAD, vamos lá ver. Mas era o opositor? Está bem, eu já estava na direção do Benfica e neste momento é administrador da SAD, portanto, não, quer dizer, estamos a falar de Há quantos anos anda essa gente nos corredores do poder do Benfica? Pois, está bem, olha, era outro com que eu jantei e que dizia coisas que, enfim, sobre o Luís Chico Vieira, e quando eu o convidou ele foi para lá, portanto, isto é... Agora é que é caso para dizer, era outro Zé. Era esta coisa, sabe? Houve alguns Zés, mas que não sou eu, nem o Zé Carlos. Olha, o Zé Eduardo Muniz era a oposição. O Zé Eduardo Muniz... mas não falas muito porque agora também estás tu armado em Otávio, mas qual é o teu problema? Nós estamos a tratar mal. Eu disse que era outro Zé, podia estar a decidir ao Zé Eduardo Muniz, mas há mais. Então e mais quem? Era o Jaime Antunes, era o Fernando Tavares. Estás-te a esquecer do José Marinho? O Zé Marinho era um dos principais. Estás-te a esquecer? Mas o Zé Marinho... O Zé Marinho o quê? O Zé Marinho fazia almoços e jantares por Vieira. Mas o Zé Marinho não está na direção. Estamos a falar de gente que está na direção. Mudemos de assunto, que não é para isso. Eu só gostava agora de... Não, mas não é para isso porquê? Mas porquê é que não é para isso? Porque eu estou a perder tempo com pessoas que não vale a pena. Não, mas a questão é esta. A questão é precisamente essa. Com pessoas com falta de caráter, para mim não perco tempo. A questão é essa. Mas quando tu tens pessoas de fora que são muito amigas e que vão todas para os camarotes da presidência, mas que depois... Sim, mas não estou a falar tu, pá. Ó Zé, que mania, pá. Eu estou a falar... Mania... Não, claro. Olha, o Fernando Tavares, já que estamos aqui a dizer a coisa, o Fernando Tavares é a pessoa que me disse... olhos nos olhos, que as eleições de 2009 foram manipuladas e puseram lá o resultado que o Vieira lhe apeteceu. Portanto, e ele está lá na mesma... E ele era o principal impulsionador da lista do juiz. Pois, era, com certeza. É claro que sim. Foi. Rui Rangel, claro que sim. Claro que sim, é evidente. E foi nesse contexto... Rui Rangel, que depois também era o melhor amigo do Vieira. Mas, Zé Carlos, mas também houve outros, constituíram grupos, como o senhor Brás Frade, constituíram grupos, fizeram grupos de pressão sobre o Benfica, puseram lá algumas pessoas destes grupos, inclusivamente ele foi para a CMTV comentar, e depois pôs algumas pessoas da sua confiança política no Benfica, e agora diz mal. São os famosos notáveis, que são, mas notáveis porquê? Que são há 30 anos, e as pessoas andam todas a comer gelados com a testa. Mas já agora, porque já aqui foi falado hoje... Deixa-me só acabar, porque acho que é importante não fecharmos este assunto, porque eu gostava de dizer aqui uma coisa, já que estamos a falar desta gente. Há aqui uma pessoa que até já foi referida hoje, até por si, José Barão das Neves, que é o Francisco Benítez, que eu sei que ele não gosta nada de mim, nem gosta ele, nem os servidores gostam de mim, mas há uma coisa, mas há uma coisa, ao menos eu reconheço-lhe, a sua permanência também de dizer as coisas e ter uma ação no Benfica. Ao contrário de um Dom Sebastião, que é, por exemplo, o Noronha Lopes, que antes das eleições nunca ninguém ouviu falar dele, nem se conhecia nenhuma opinião sobre nada, e depois teve 2 ou 3 meses das eleições, acabou as eleições e voltou ao total obscurantismo. Mas deixa-me lá interromper, então. E nem se recandidatou quando o devia ter feito, porque tinha uma base de apoio grande. Deixa-me só acabar esta frase. Portanto, ao menos eu reconheço no Benítez uma coerência e uma vontade, digamos, de ter uma ação do Benfica. Não é um líder, como vimos no debate com o Rui Costa, em que ele andava atrás dos papéis, só que ele andava atrás dos papéis, porque eles são, o servir o Benfica é um coletivo.
Nós já temos vários diálogos, tínhamos, depois houve aqui um rompimento por causa daquela questão da fotografia do Nazitas, em que eu partilhei, porque ela publicou-a, e eu vi aquilo e partilhei, dizer que brincadeira é esta, vamos chamar nazi ao Vieira, já passava tudo do que era o sensato, até porque eles usavam termos muito difíceis, muito cáusticos, que eu não é nada meu estilo relativamente ao Presidente Vieira. Mas a verdade é que, para além disso, eu reconheço no Francisco Benítez uma permanência na posição, e não só na posição, em construção. Deixe-me interrompê-lo. Mas agora não queria ser interrompido, mas já vai ser. Mas você há bocado também me interrompeu. Também não preciso acabar esta frase, porque senão não fica bem, depois vai ter tempo para dizer o que quiser. Acaba lá a frase, porque eu estou aqui na pública para lhe responder. Essa frase parece tirada de um livro do lado do Saramago. Nunca mais acaba. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que quem nos vê gosta de ver estas coisas porque eu estive por dentro das coisas e eu posso contar coisas que ninguém, enfim, tem essa percepção. E uma coisa que eu vos vou dizer, porque quando o Benítez vai para aquele debate com o Rui Costa, que correu abaixo de mal, foi humilhado, foi péssimo, foi pelo Rui Costa, e ele andava atrás dos papéis, vocês lembram, para dar as respostas, porque ele não podia dar as respostas da cabeça dele, ele tinha que dar as respostas do coletivo, o que é que o coletivo pensava daquilo, então isso dava uns segundos de delay, o que em televisão, uns segundos em televisão são séculos na vida normal. E ele não tinha noção disso. E, portanto, mas, tirando essa parte, eu reconheço um pensamento no Benítez que, por exemplo, não reconheço no Helena Lopes, reconheço rigorosamente nada, que é uma espécie de um Sebastião nas redes sociais e que algumas pessoas pedem que ele não sei o quê. Pronto, era isto que eu queria dizer. Caro, eu ia brincar, já que estávamos a falar aqui do coletivo, eu acho que posso brincar com o meu amigo Bruno Costa de Carvalho, e dizer caro camarada, porque quando se fala em coletivos eu penso logo em camaradas, caro camarada. Mas daqui a bocado esta porcaria é o Politburgo, não? Ou o Comitê Central, não? Discordar de si, e algo que eu tenho vindo aqui ao longo do último ano falando, e portanto, eu discordar de si, mas já com ramificações. Porquê? Eu acho que o servir Benfica é muito importante. Mas tem que ser importante não pode ser só na crítica, também tem que ser no elogio. E quando nós ganhamos o servir Benfica, tem que vir com comunicados conforme quando nós perdemos. O servir Benfica não pode servir só para ter a faca afiada, estar ali pronto e para afiar a faca. O verdadeiro benfiquista tem que saber criticar, e eu critico, e por alguma razão e por alguma cautela votei em branco nas últimas eleições, assim como pura e simplesmente acho que se deve elogiar, é como em tudo na vida. E o servir Benfica não faz isso. E como não faz isso, não merece, da minha parte, nenhum fator de elogio. Eu não estou a falar do servir Benfica. Atenção, o servir Benfica é diferente do Benítez. O Benítez não é. É um bocadinho diferente. Eu sei que o servir Benfica é comandado por outra gente, mas o Benítez foi a cara. O Benítez foi a cara. Mas o Benítez também não faz. Está bem. Não, mas havia as Assembleias Gerais que o meu amigo estava presente e eu estava lá, que eu até tinha medo dos servidores. Aquilo não era medo do establishment, era medo dos servidores. E mesmo fisicamente, eu fui insultado, fui ameaçado por servir o Benfica e não pelas pessoas que eram do poder. Portanto, eu sei que estou a falar, Mas eu acho que as pessoas, quando têm essa responsabilidade, seja ao servir Benfica, seja então, se quiser fazer essa destrinça entre o servir Benfica e quem é que deu a cara pelo servir Benfica, eu acho que as pessoas quando têm essa responsabilidade... Então, mas quem é que controla o servir Benfica? Eu julgo que é do coletivo. Quem? Coletivo. O que é isso? O Bruno usou a mesma palavra que eu estou a usar agora. Não, tu disseste que havia pessoas que estavam por trás do... identificam... Vamos lá ver. As pessoas... Acho que o Senhor Benfica tem um líder muito claro, que não é o Francisco, o Francisco é usado neste momento, então, quem é porque a outra pessoa ainda não se pode candidatar a presidente do Benfica, pode só ver a partir deste ano. Quem é? Vamos saber, isso digo quase para mim. Vamos só. Eu só gostava aqui
Eu gostava. Ele sabe que eu sei quem ele é. Ele sabe. O meu amigo está a fazer o programa em Palmela. Não, mas agora até vou dizer outra frase que é conhecida. Ele sabe que eu sei que é ele que Não, mas sabe uma coisa, eu não faço a mínima ideia e vou ser muito sincero, porque eu não alinho em grupetas. Não sabes porque são pessoas desconhecidas e que são conhecidas. Não são desconhecidas. Devem ser daquela gente do costume que... Não, são desconhecidas. São pessoas desconhecidas sem nada relevante feito, enfim, em termos de currículo da sua vida. Sim, mas o que é que isso... Esse é o grande problema. Esta história da mania dos sócios, dos notáveis. Mas notáveis aonde? Na rua deles? As pessoas falam do Noronha Lopes. Não, mas este não é notável. Eu não conheço o Noronha Lopes de lado nenhum. Não é notável, é notado. Eu não conheço o Noronha Lopes de lado nenhum, mas eu acho piada a uma coisa. Há muita gente que diz que o presidente do Sporting é o melhor presidente dos grandes clubes. Já ouvi aí nas redes sociais pessoas a dizer isso. Tanto quanto eu julgo saber, o presidente do Sporting não fazia parte dessas grupetas. O presidente do Sporting, lá no clube dele, não fazia. Porque é que os candidatos a presidentes do Benfica têm que vir de grupos e grupetas? A primeira vez que tu te candidataste ao Bruno, tu tinhas um grupo, quer dizer, foste congregando à tua volta, mas tu não eras de andar, nunca tinhas sido diretor do Benfica, nunca tinhas andado nessas grupetas de relotes e de bifanas ou dos restaurantes continua-se a estar. Dos bons jardinos. O Bruno era do Hotel Alpes. E mais não sei o quê. A minha questão, pois esse é o eterno problema que eu defendo e que já sei que os estatutos, a alteração dos estatutos, mas uma efetiva alteração dos estatutos será determinante para mudar o panorama da direção do Benfica. Enquanto o Benfica continuar nesta história dos notáveis, dos grupos, dos grupinhos, das grupetas e não sei quê, só mudam as moscas, porque a merda vai ser sempre a mesma, meus senhores. Só mudam as moscas. Ou alguém duvida? Eu não conheço o Francisco Benítez, já conheço muita gente, não sei se o senhor é competente, é incompetente, não gostei de facto de o ver nos debates e acho que seria Há pessoas que estão à sua volta que eu não reconheço a mínima capacidade para estar. Eu estava a ver aqui se me lembrava do nome de um deles, que até me mas há alguns no Servir Benfica que eu devo dizer que não faço ideia. Merecem o meu respeito. Não faço ideia. O meu respeito, sabes quem é que são aqueles que merecem? O meu respeito são todos por igual. Estamos a falar agora deste tema. Agora estamos a falar deste tema. Quem é que me garante a mim que nas próximas, dando o exemplo que vocês não gostam, eu sei que nenhum de vocês gosta dele, eu gosto, é um exemplo da política rápida. Quem é que conhecia o Cavaco Silva quando chegou ao Congresso da Figueira da Foz, que chegou lá sem ninguém saber quem ele era e saiu de lá como presidente do PSD? Quem me garante a mim? Tu acreditas nessa história? Quem me garante a mim? Quem quer casar com a Corochinha? Cada uma. Foi fazer a revisão, foi fazer a rodagem ao carro. Quem me garante a mim? Que no Benfica ia ter uma nova geração de miúdos. Pois o problema são os estatutos. Se calhar há miúdos aí com 30 e tal, 40 anos, que têm ideias muito mais apetecíveis e que efetivamente podem servir o Benfica, do que essas múmias todas, que no fundo aquilo lá está. Só mudam as moscas, porque o merdum é o mesmo. É a minha opinião. Olha, o Rui Costa não mudou as moscas, portanto a culpada é eu. Claro, eu já disse que sim. Então tu não branqueias a atitude do Rui Costa. Eu estou a branquear, não estou a branquear o Rui Costa. Eu acredito no Rui Costa. Só que, ele não se soube rodear e isso leva-me a duvidar de tudo o resto. Se não soube rodear, é o responsável. Só falar aqui de uma coisa que ficou atrás que eu queria esclarecer. Primeiro, é assim, eu quando falei há bocado, e para que isto fique muito bem em relação às minhas palavras, não em relação às palavras de ninguém, mas às minhas, quando falei no 4º lugar do Amorim, só quis dar um exemplo que em Portugal não é muito comum,
que é um treinador perder, ficar em quarto lugar e a direção apostar à mesma nesse treinador. No paralelismo não quis fazer nenhum com o treinador do Benfica, até porque, na minha opinião, acho que o treinador do Benfica, apesar de não ter condições, na minha opinião, para ficar, vai ficar. É a minha opinião. Mas acho que não tem há também outro detalhe. É que o Benfica tinha mais material humano do que o Sporting. Depois, para dizer que eu não comparei a Taça Latina com a Toyota Cup. Eu não comparei. O que eu disse foi que as instâncias internacionais não reconheceram que a Taça Latina, que foi disputada, conforme tu sabes, entre Espanha, Itália, França e Portugal, organizada mas era só um jogo, meu querido. Organizada pelas federações todas. Mas, meu querido, a Toyota Cup era o vencedor da Taça dos Campeões Europeus com o vencedor da Sul-Americana. Quem é que organizava a Toyota Cup? Era a Toyota com o beneplácito da UEFA, certo? Mas a Taça Latina... Não, era a Toyota. Era a FIFA. Mas a Taça Latina... E a Taça Latina era organizada pelas federações destes países. Sim, mas não havia... Era só um jogo. Escolhia-se aleatoriamente. O Benfica no ano em que ganhou a Taça Latina nem tinha sido campeão nacional. Amigo, só lhe vou dizer o seguinte. Esta Taça Latina não foi reconhecida pela Federação Internacional. Eu não comparei as duas. Não foi reconhecida, mesmo sendo organizada pelas federações locais, não foi reconhecida pela Federação. Depois, em relação àquilo que falaram também, para dizer que, ainda para terminar a nossa análise em relação à época, o facto de Roger Smith ficar, conforme aqui nós já todos dissemos, é uma aposta muito arriscada para Rui Costa, se quiser vencer as eleições no próximo ano. É uma aposta... Deixa-me dizer o que vocês estavam aqui a dizer, que há uma grande diferença entre o Ruben Amorim, entre o Roger Smith ficar agora e também o Ruben Amorim, e uma aposta que fez, por exemplo, o Luís Vieira, quando... manteve Jorge Jesus. Jorge Jesus perdeu 3 coisas nas finais. Perdeu a final da Liga Europa, perdeu a final da Taça de Portugal no Jamor contra o Guimarães e perdemos o campeonato. No Dragão, no minuto 90. Mas ganhou no Jamor. Não, perdeu. Ganhou uma chapada do Cardoso. Sim. Mas sentia-se perfeitamente que nós éramos bons. Eu lembro na altura, ninguém compreendeu, porque e aqui falo com o José Moura das Neves e dou-lhe no sentido de cumprimento, que é quando diz que as oposições vêm dizer só mal, e que é o caso do Sevilla Benfica, e na altura que era fácil atirar-me ao Vieira, fui primeiro, vi para os microfones das rádios dizer que na minha opinião mantinha o Jorge Jesus, porque achava que coisas boas vinham e pedia ao Vieira para seguir com ele. E ele seguiu com ele, não foi porque eu disse, porque ele teve uma atitude corajosa e seguiu. E eu, como oposição, apoiei fortemente essa decisão. Não me tentei aproveitar da situação, que era a coisa mais fácil do mundo, com resultados que foram ótimos para o Benfica. Mas não se sente isso com o Roger Smith neste momento. Não se sente isso. E mesmo uma coisa, sentiu-se mais divórcio relativamente ao Jesus quando ele sai e depois acaba por ir para o Sporting, do que propriamente quando o Jorge Jesus perde. E eu acho que o Benfica fez mal é quando manda o Jorge Jesus embora, no melhor momento em que ele era verdadeiramente identificado com tudo, bicampeão, e o que nós tínhamos chegado ao penta com ele. Tivemos o Rui Vitória ainda sob mandámos embora. Com os louros do Jesus, é o que eu acho sempre, e este óbvio que eu vejo no Benfica, o Jesus não é compartilhado por mim de todo. Eu acho que se calhar nós podemos avançar lá para o... E com o Lacho também mandámos embora. Eu só queria recordar que o Benfica... Nenhum deles era treinador. É só rapidamente para dizer, o Benfica tem queimado treinadores, que é uma coisa impressionante. Aliás... Lembro um treinador que tinha sido campeão europeu, que veio para o Benfica, foi queimado e quando saiu do Benfica foi outra vez campeão europeu. E, portanto, o Benfica tem que queimar treinadores, não é só treinadores. Mas também é. Pronto. Mas não é só. Vamos abreviar, que agora o Zé deve querer pôr aí mais qualquer coisa no ar. Sim, vamos à sessão de esclarecimento.
Ora, muito bem, avancemos então para a nossa sessão de esclarecimento. Começo aqui com o Flávio Meireles, que diz: eu sou dos que acha que o Di Maria é ou mesmo o principal responsável pelo nosso falhanço em campo, em um cancro na equipa. É um cancro na É equipa. um cancro na equipa. Claro que tecnicamente é um gênio, mas é muito, mas muito mais o que tira a equipa do que aquilo que dá. Isso para fazer um cruzamento milimétrico, um remate para a gaveta da baliza ou um passe de morte só ao alcance dos predestinados. Até o Eusébio, aos 36 anos, com os joelhos destruídos, faria isso fazia como estivesse em condições de jogar no Benfica. É claro que não. Viva o Benfica. Não sei se querem... Eu por acaso quero. Para já, acho que tens que voltar a aprender a ler, que estás a ler um bocadinho mal. Mas de qualquer maneira, dizendo-te agora uma coisa, eu esta semana não tive possibilidade de ler os comentários. Esta semana? Zé, tiveste bem, Zé. Mas acho curiosíssimo que este senhor Flávio Meireles diga basicamente o que eu andei a dizer no início deste programa, e estou completamente de acordo com o Flávio Meireles. Acho mesmo que ele tem um estilo um bocadinho agressivo, mas eu acho que chamar-lhe cancro na equipa também é um bocadinho exagerado, mas eu acho que o sentido de que o Flávio Meireles diz aqui é o sentido que eu disse aqui e que eu estou em absoluto acordo. Zé, tens alguma coisa a dizer? Não. Ok, siga para bingo. Luís Catarino: o Benfica tem 2 bicampeonatos desde 1977. Isto nada tem a ver com direções, tem a ver com a identidade do clube. Só uma forma de mudar isto é com um treinador que só tenha a preocupação de ganhar títulos, independentemente se joga bem ou mal. No ano passado jogámos bem e o patamar ficou alto. Ora, se no seguinte não jogámos igual, deixa de haver entusiasmo pela equipa e a época descamba. José Mourinho é o único disponível para fazer o Benfica mudar a sua identidade e deixar de vez o romantismo para passar ao realismo. Eu aqui também gostava de dizer uma coisa, que era que o Luís Catarino perguntasse isto aos adeptos da Roma. Eu pessoalmente concordo com o Luís Catarino, continuo a achar que o José Mourinho era a melhor solução para o Benfica, mas é a minha opinião. A minha opinião é que José Mourinho não. Mas é a minha opinião. Ora bem, avancemos para o João Carlos Ribeiro. Nós não estamos a aproveitar a grandeza do clube. Com a nossa dimensão já devíamos ter descolado dos outros adversários e ainda estamos a marcar passo, desperdiçando oportunidades. 100% de acordo. 100% de acordo. Eu, em relação ao João Carlos Ribeiro, não em relação a este comentário, mas a um outro que fez a pedir-me desculpa, que só queria dizer que não tem que pedir desculpa. José Brandas Neves, daí o meu amigo está de parabéns, ao contrário de outros que exigem desculpas por comentários que foram feitos no passado. O meu amigo não quer desculpas, até porque as pessoas que veem comentários, dão os comentários, não têm nada que pedir desculpa. É normal estas coisas. Quem dá opinião sabe que às vezes pode ser destacado. Mas também... Gabo, a sua enorme Bruno, você não tem que ir para o aeroporto. Não, mas eu queria deixar claro. Mas também... Digna, corajosa. Também estou à espera... Não precisa que depois estou à espera. Também estou à espera de que vocês os dois me peçam desculpa. Ora, Manuela Carmo. Está sentado. Manuela Carmo. Bem sentadinho. Também vou à ópera e à música clássica. Até posso ter uma linguagem mais livre durante o jogo, porque sou apaixonada pelo Benfica. Mas veiar um treinador que no ano passado nos deu um campeonato, nunca. Ora, esta é a Dona Manuela Carmo. Esta é para mim, e então assim vem, paro no peito, agarro e meto com a mão no meio campo. Acho muito bem que vá à ópera e que gosto de música clássica, que só revela bom gosto. Depois, acho muito bem também que tenha uma linguagem livre durante os jogos, porque um bom palavrão é muito mais libertador do que um efeminado ai que maçada. E em terceiro lugar,
tem todo o direito de nunca assobiar um treinador que o ano passado foi campeão. É o seu direito, da mesma maneira que eu tenho todo o direito de ir para a bancada e assobiar o treinador que o ano passado foi campeão. Porque essas coisas do canal História e do canal Memória é o departamento do senhor que está lá embaixo, do senhor José Barão das Neves. Esse é que é o departamento do canal História. Portanto, como eu não faço parte, e presumo que a senhora Manuela Carmo também não faz parte de nenhuma seita religiosa que anda a fazer evangelização de porta a porta, a senhora Manuela Carmo acha muito bem que nas bancadas nunca subi um treinador, mas também tem que aceitar, com o mesmo respeito que eu respeito a sua opção, de que eu vá para a bancada, mesmo vindo do São Carlos da Ópera ou de um concerto de música clássica, de preferência de Mozart, e que vá para a bancada assobiar o treinador, porque eu posso não aplaudir um jogador, mas um jogador não assobiou. Agora, Roger Schmidt, continuarei a assobiar, haja o que houver. E nenhum de nós é o dono da verdade. Eu posso fazer um comentário? Eu gostava de... Porque isto vem na sequência de um outro comentário mais direto. Gostava só de me levantar e de me curvar à Dona Manuela Carmo pelo excelente comentário e pelos excelentes comentários que faz sempre, independentemente de ser uma simpatizante do Bruno Costa Carvalho. Eu devo dizer que é uma senhora, e é uma senhora, e para mais com comentários desta natureza, eu curvo-me sempre pela sua elegância. Eu faço minhas as palavras do José Barão das Neves, até porque eu também não gosto de assobiar equipa nem treinadores do Benfica, ainda que admito que o possam fazer. Mas agora a questão para mim mais central é para que o nosso amigo gosta tanto de Mozart, que me diga qual é a obra que ele mais gosta. Gosto mais da Flauta Mágica. É a que eu gosto mais. Que maravilha. A que eu gosto mais é da Flauta Mágica. Do Papagaio. Conheces o Papagaio e a Papagena? Não, conheço a pequena serenata noturna. Aliás, que eu acho, apesar de ser são ritos diferentes, mas acho que o Zé Barão das Neves também gosta da Flauta Mágica do Mozart. Já agora gostava de dizer que o Mozart tem 41 sinfonias, 27 concertos para piano, das quais 27 são concertos para piano, 5 concertos para violino, 4 concertos para trompa e um concerto para flauta. Meu querido, humilha-te e serás exaltado, exalta-te e serás humilhado. Portanto, eu não me vou estar a exaltar, mas eu não recebo. Mas já estás. Não recebo lições de moral e de ética de ninguém. Independentemente, porque eu curvo-me tanto aos comentários da Dona Manuela Carmo, como me curvo aos comentários do Manuel Francisco. Porque os comentários, para mim, não estão de serem senhoras ou senhores, porque eu não sou sexista. Os direitos, para mim, os direitos são iguais. E respondi à sua Dona Manuela Carmo com a mesma educação que respondia a um homem. Eu gosto mais do Andante. Tatiana Pires. Olha, estás a pôr música, estás a lixar isto tudo. Eu já expliquei uma vez. Tive que desligar, pela primeira vez na minha vida, tive que desligar o vosso microfone. Porque... eu pus o Alegro, pá. Acabaram só de fazer com que este episódio não possa ser contabilizado no YouTube. Foi só uma gracinha. Porque eu já vos tinha pedido isso. Mas pronto. O segundo. Pões um pi por cima. Pões um pi por cima. Tatiana Pires, estou até hoje na dúvida de quem eram aquelas pessoas todas nos 5 autocarros o ano passado nos festejos. Claro. E com razão. Eu também. Eu também não. Havia muitas pessoas que eu não conhecia. Os jogadores e o treinador conhecia, agora outras pessoas não. Os próprios familiares. Espera aí, no campo dos comentários, permite-me só dizer, fazer um comentário aos comentários. Ainda me falta um. Ainda me falta um, então termina-te, faz favor.
O Rui Costa, que acaba com mais um excelente programa. Poder estar no trabalho e ouvir estes três senhores é um enorme prazer. Pessoas sem palavras esclarecidas em direto. Um abraço a todos e viva o nosso Benfica. Era dar um abraço também ao Rui pelo comentário dele. Vocês têm que se habituar que isto só acaba quando eu disser não temos mais comentários. Termina. Eu tenho que dizer, sem mentir, que é uma honra que o Rui Costa veja este nosso programa. Exatamente. Tão bom, não dói nada. E muito bem, e então agora é já tempo do tempo seguir em frente, não é? Já tempo do tempo, é tempo. Notas de rodapé, Bruno Costa Carvalho. Eu dei uma nota de rodapé ao Bruno. Digamos, eu confirmo, mas já não precisava que eu prepare o programa, como toda a gente sabe. E, portanto, venho com uma nota de rodapé decente e não é preciso as piadinhas suas do José Castelo Branco e do Macaco, que estão todos na prisão e mais não sei o que. Não vale a pena. Ora bem, Mas referiu. Não, tentei não referir. É como ao outro, eu não digo que eu sei. Exatamente. Agora, a minha nota de rodapé séria é uma coisa que eu vi num site, nas redes sociais, que dizia, do futebol, não sei qual exatamente, que dizia que o Ruben Amorim, desde que é treinador do Sporting, gerou receitas entre vendas de jogadores e presença nas competições europeias de 420 milhões de euros. Isto vai reforçar a minha tese de que não há treinadores caros, há treinadores maus, que não ganham. Porque quando um treinador, e se pagar mais 2 ou 3 milhões ou 4 acima do que é normal, e depois um treinador entrega 420 milhões ao clube, é muito irrelevante, na verdade, o que se paga a esse, digamos, CEO da equipa de futebol de um clube. Portanto, quando alguém me diz sempre que esse treinador não dá porque é caro, essas pessoas não entendem verdadeiramente o que é hoje o fenómeno do futebol. Ter um treinador que é capaz de gerar muitas receitas, de ganhar títulos, de pôr a equipa na Liga dos Campeões, ganhando os campeonatos, valorizando os jogadores, pondo os jogadores que se vai contratar por 20 milhões a valer 100 milhões e por aí fora, isso é que torna um treinador barato. E não é o salário dele que verdadeiramente interessa, mas sim o que é que ele é capaz de fazer em 4 anos por uma equipa que orienta. E é por isso quando eu digo, quero o Tuchel, mas o Tuchel vai custar mais 4 ou 5 milhões que custa o treinador atual, esses 4 ou 5 milhões de longo esquema das coisas não é rigorosamente nada caro, é passarmos uma época como esta em que investimos mais de 120 ou 130 ou 140 milhões de euros na equipa, e não há um que se tenha rentabilizado, a não ser um miúdozinho que já lá estava e que vem das camadas mais jovens, que era de tão bom jogador, é tão óbvio. Mas de resto não há ninguém daqueles que nós gastamos milhões que se tenha valorizado. Portanto, quando me disserem que algum treinador é caro e não pode vir para o Benfica porque é caro, pensem bem naquilo que estão a dizer, porque isso não é verdade. Muito bem, José Barão das Neves. Eu noto que o Ruben Amorim já deu mais dinheiro ao Sporting do que o BES. E, portanto, noto esse aspecto na sua nota de rodapé. Não era fácil. Não era fácil. 2 notas de rodapé. A primeira, porque ontem num gol anulado ao Benfica, e bem anulado, eu fui ver a lei, e a lei realmente diz uma coisa extraordinária, é que todos os jogadores, era a lei do fora de jogo, não conta ao braço, o que no caso do guarda-redes acho isso uma completa aberração, porque é um elemento do corpo com que ele pode jogar. E, portanto, se essa lei ontem tivesse já sido alterada, aquele gol não podia ser de modo nenhuma validado. A segunda nota de rodapé, porque já não é a primeira vez que acontece, num jogo de basquetebol entre o Benfica e o Porto, os senhores adeptos do Porto resolvem utilizar o racismo para provocar os jogadores do Benfica. Já aconteceu isso aqui há uns tempos, ontem aconteceu com o Betinho, e eu acho que era tempo da Federação Portuguesa de Basquetebol pôr fim a estes episódios tristes de racismo em relação aos elementos da equipa de basquetebol do Benfica.
Ora, muito bem, eu pessoalmente não tenho nenhuma nota de rodapé hoje, porque me esqueci de a fazer. Posso enviar-te aquela que enviei para o Bruno. Podia inventar, mas não vale a pena. Digamos que em jeito de rodapé, eu acho que nós já devíamos era todos começar, todos, e quando eu digo todos mesmo, começar a pensar na próxima época e começar a perceber, na realidade, pensar o Benfica sem ser em grupinhos de relotes, de minis, de salões dourados. Eu começo a temer que dos candidatáveis que há um ocaso muito grande, e acho que a grande pressão que todos os sócios deveriam fazer atualmente no Benfica, mais do que tentarmos esperar que o próximo treinador seja melhor do que este, é pressionar efetivamente, com todos os meios legais à disposição, o Benfica, o presidente do Benfica, para uma efetiva alteração dos estatutos, que aparentemente também acho que não vai passar por qualquer tipo de alteração de estatutos preconizada pelo Sr. Jaime Antunes ou pela sua alegada comissão, porque, por certo, as grandes alterações estratégicas e determinantes para uma mudança de paradigma do Benfica não iriam ser alteradas, nomeadamente o número de votos, as mesas de voto do Benfica, as casas do Benfica deixarem de votar, o número de anos para se poderem os sócios do Benfica candidatar, e passarmos a ter, como Casa da Democracia, que já o era antes dela existir neste país, que é um sócio, um voto. Só a partir daí é que eu aceito discussões acerca da pseudo-democraticidade no Benfica, porque enquanto continuarmos com estas discrepâncias, o Benfica é tão democrática como a Coreia do Norte. Era só o meu comentário de rodapé, a minha nota de rodapé, meus pequenitos. Muito bem. Muito bem. E pronto, Carrega vai Benfica. lá para o aeroporto, para a semana, se Deus quiser, cá estaremos, e carrega Benfica, meus pequenitos. Carrega Benfica.